Força Animal definitivamente não é uma das equipes mais poderosas. Por ter sido transmitida na TV Globinho no ano de 2003, até os dias de hoje, Força Animal é uma das temporadas mais populares entre os fãs brasileiros. O maior problema disso tudo é que os fãs acabam confundindo nostalgia com poder. O que faz com que eles lancem frases como: Força Animal é sim muito poderosa, eles só não mostraram tudo o que podiam. Força Animal é uma das equipes mais poderosas porque eles derrotaram o Mestre Ogro. Não é porque eles não mostraram que eles não podem fazer isso. E essas são só algumas das diversas frases que o fandom adora reproduzir. E é por isso que hoje nós vamos desmentir algumas dessas falácias e explicar de uma vez por todas por que Força Animal não é uma das equipes mais poderosas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. 1. Não se analisa o que não existe. Quando você vai analisar coisas como a força, a velocidade ou o poder de uma forma geral de um personagem, a primeira coisa que você tem que analisar são os feitos. A análise dos feitos é o básico de qualquer análise de poder. Você não pode considerar algo que não existe, algo que nunca foi mostrado ou algo que não tem sequer uma base prática. Ah, mas Força Animal não demonstrou tudo o que podia. Pelo contrário, meu amigo. Diferente de temporadas que não têm níveis de poder palpáveis, então você não sabe se elas são muito fracas ou muito fortes. Força Animal tem seus níveis de poder muito bem definidos. E o nível que eles demonstraram é um poder extremamente mediano. No primeiro vídeo que eu fiz sobre Força Animal, eu mostrei que um dos monstros mais poderosos dessa temporada era o Ogro Brinquedo. O máximo que os ataques do Ogro Brinquedo fizeram foi destruir algumas vigas de aço, vigas de concreto e uma parte do telhado de um galpão. O que até é um nível de destruição interessante para a temporada, mas para o contexto geral da franquia, isso não é nada. Como você quer comparar os ataques do Ogro Brinquedo com os ataques do Chase, por exemplo? Um cara que só com as suas armas já podia danificar Vivis gigantes. Como comparar o Ogro Brinquedo com o Olympus, que antes mesmo de sair do seu casulo, ele já podia causar esse nível de destruição. Até a Miratrix, que mesmo sendo uma das vilãs mais fracas de Operação Ultraveloz, com um simples golpe já podia abrir uma cratera enorme no solo. Ah, Lucas, mas os Rangers resistiram aos ataques do Ogro Brinquedo. Sim, resistiram, mas ficaram muito ferrados e quase foram derrotados. Isso não é a minha opinião, não é a minha análise, é o que foi mostrado pelo episódio. O que raios eles fariam contra ataques mais poderosos que esses três que eu citei? Os caras ficariam completamente impotentes. Outro monstro muito poderoso que eu citei na análise passada foi o Ogro Monitor. O Ogro Monitor aparentemente tinha o mesmo nível de poder destrutivo do Ogro Brinquedo, mas com o seu poder de fogo ele conseguiu capotar um carro em alta velocidade, o que para os Rangers foi uma grande coisa. Só que se a gente pensar só um pouco, em Fúria da Selva o Grisaka podia fazer a mesma coisa apenas elevando a sua energia. E além desse não ser o poder máximo do personagem, ele nem era o vilão mais poderoso da temporada. Você até pode argumentar que esses não eram os monstros mais poderosos de Força Animal, o que é verdade. E é por isso que nós vamos falar sobre o ogro mais poderoso de Força Animal, que foi o Ogro Trem. O Ogro Trem era tão poderoso que ele derrotou todos os Rangers, inclusive o Merrick, e era tão resistente que nem os ataques especiais dos Rangers faziam efeito contra ele. Eles só derrotaram esse monstro porque tiveram a ajuda do Gindrax, porque sem ele, eles teriam sido derrotados naquele momento. Se eles não tinham nem poder suficiente para ultrapassar a super resistência do Ogro Trem, o que eles poderiam fazer contra um monstro como o Armadillo, por exemplo,
que era um Nightlock que tinha uma concha tão resistente que nenhum ataque de nenhum Ranger Samurai poderia danificá-la. Se nem os Rangers Samurai, que são mais fortes e mais poderosos que os Força Animal, conseguiram fazer alguma coisa, os Força Animal não seriam nada. E olha que o Armadivil definitivamente não é um dos Nightloks mais poderosos. Ou seja, até os vilões medianos em outras temporadas já são mais poderosos que os ogros mais fortes em Força Animal. E mesmo tendo demonstrado um nível de poder absurdamente mediano, as pessoas ainda insistem em querer comparar Força Animal com equipes infinitamente superiores como Resgate ou Operação Ultraveloz. Pra vocês terem uma noção, o Moltor, estando a quilômetros de distância e com um simples golpe, conseguiu causar o mesmo dano que o Falcon Zord saindo da montanha. Aí eu te pergunto, qual Ranger de Força Animal conseguiria fazer o que o Falcon Zord fez, sem utilizar algum Zord ou Megazord? Literalmente nenhum. Naquele outro vídeo, o pessoal também quis falar que eu estava utilizando o mesmo argumento que eu rebati no vídeo de Força Mística, quando eu falei sobre os monstros de Força Animal não destruírem nem prédios. E sinceramente, às vezes eu fico espantado com o nível de interpretação e inteligência de certas pessoas. Porque em nenhum desses dois vídeos ou em qualquer vídeo do canal, eu disse que destruir prédios é a única forma de analisar os níveis de poder. O que eu fiz no vídeo de Força Animal foi utilizar um exemplo simples para mostrar que o poder de Força Animal não está em um nível tão alto. Existe uma diferença muito grande entre fazer isso aqui e fazer isso aqui. No primeiro caso, o Ogro Brinquedo derrubou a estrutura do telhado de um galpão. E no segundo caso, o Thunderon demoliu um prédio inteiro com um único soco. E o Thunderon passa longe de ser o vilão mais poderoso de Resgate. Esse é um nível de poder que não tem como você querer comparar com Força Animal ou falar que Resgate é uma equipe mais fraca, porque isso não é opinião, é um fato. Resgate é uma equipe mais poderosa, você querendo ou não. E a partir disso a gente pode prosseguir para o seguinte tópico. 2. Força Animal está em escala gigante. No episódio 28, Mandilock afirma que prédios frescos são seus favoritos e pede que o Artila e o Helicus preparem o prédio para que ele seja comido. E exclusivamente por causa dessa frase, algumas pessoas realmente acreditam que os monstros podem sim destruir os prédios, que o Mandilock iria sim comer aquele prédio, e que os Rangers também podem destruir os prédios, e só não mostraram isso porque eles não precisam destruir prédios. E assim, esses são sem dúvidas alguns dos argumentos mais ridículos que você poderia utilizar. No mesmo episódio em que o Mandilock fala isso, o Artila, com seu ataque mais poderoso, conseguiu destruir o chão e arrancar grandes pedaços de cimento. E como eu disse no vídeo de Força Animal, esse é sim um nível de destruição bem grande, mas não chega nem perto de destruir um prédio. Ele poderia sim danificar o prédio, já que os prédios são feitos de concreto, mas existe uma diferença muito grande entre danificar e destruir o prédio inteiro. Danificar um prédio até o Cabeça de Piranha lá em Mighty Morphin já danificou. E mesmo que durante a temporada inteira nem os monstros nem os Rangers tenham demonstrado poderes em escala gigante, os caras ainda insistem em dizer que só não foi mostrado, o que chega a ser ridículo. Ah, mas os Rangers estão sim em escala gigante, porque no episódio 1 e no episódio 28, os Rangers resistiram aos ataques de monstros gigantes. Galera, resistir a ataques de monstros gigantes não significa que você está em escala gigante. Vários Rangers considerados fracos já resistiram a ataques de monstros gigantes. Em Power Rangers Turbo, até o Dustin, que é só uma criança, já resistiu a ataques de monstros gigantes no episódio 14, 26, 27 e 28. E 3 dessas rajadas foram disparadas por um robô chamado Metalossauro, um robô mais poderoso e que derrotou o Megazord Turbo.
Entendam que Power Rangers é uma franquia falha e incoerente. Quando você analisar o poder da temporada, você não pode simplesmente analisar os feitos específicos. Você tem que analisar a temporada de uma forma geral, como se estivesse fazendo um cálculo de média. Se eu for seguir esse raciocínio medíocre de que só porque os Rangers resistiram a tiros de monstros gigantes, significa que eles estão em escala gigante, eu vou ter que considerar que todos os Rangers Turbo são mais poderosos do que os Rangers Força Animal, já que os Rangers Turbo resistiram a 4 tiros, enquanto os Força Animal resistiram a 2, e pior ainda, eu vou ter que considerar que o Justin é ainda mais resistente do que o seu próprio Megazord. O que obviamente não é verdade, e não tem lógica alguma. Se nas minhas análises eu começar a considerar as incoerências, eu tenho que considerar que o Ogro Arame Farpado é menos resistente que um humano comum, porque no episódio 2 ele já foi ferido por uma cadeira de plástico que foi arremessada contra ele. Porque os fãs de Força Animal consideram um tipo de incoerência, mas não consideram esse tipo. O acontecimento só é válido quando é útil para você engrandecer o poder do personagem? Não adianta você querer olhar para 2 episódios e não olhar para outros 37, onde os personagens deixam bem claro qual é o seu nível de poder. E o nível apresentado é um poder muito mediano. Eles não são nem muito poderosos, nem muito fracos. É uma equipe na média. Mesmo assim, eu tenho certeza que alguém vai vir com aquele papinho de eles não destruíram prédios porque não tem necessidade disso. E tudo bem, os Rangers realmente não têm motivos para destruir prédios. Mas o que você me diz dos ogros? Eles estavam se segurando durante 40 episódios? Os ogros se preocupam com um problema habitacional da cidade? Os caras são tão bonzinhos que o máximo que eles fizeram foi destruir carros para não atingir os prédios? É claro que não, porque eles não têm poder em escala gigante. Ah, mas isso aí é culpa do roteirista que não quis colocar destruições em grandes escalas. Não sou fandom de Power Rangers, mas também muitos outros fandoms têm essa mania imbecil de querer procurar culpados externos. A culpa sempre é do roteiro, a culpa sempre é do roteirista, a culpa sempre é da empresa, nunca é o próprio personagem que faz isso. É claro que aqui nós devemos considerar 2 coisas. A primeira é que Força Animal foi produzida em uma época muito próxima ao 11 de setembro. O que provavelmente fez a Saban se afastar das destruições de prédios, assim como eles fizeram em Força do Tempo. A segunda é que os personagens são escritos por pessoas reais, então obviamente os poderes deles serão determinados por essas pessoas. A questão aqui é que Power Rangers tem, e sempre teve, uma equipe completa de pessoas escrevendo os episódios. Não é como se fosse um único cara que fosse lá e decidisse os níveis de poder. E como eu já disse em outros vídeos, destruir prédios definitivamente não é a única forma de demonstrar poder. Não adianta você querer culpar o roteiro ou qualquer outra coisa do tipo, sendo que toda uma equipe teve 39 episódios para desenvolver os poderes, e em nenhum desses episódios eles desenvolveram algo em escala gigante. E esse tipo de coisa não ocorre somente em Força Animal. Eu posso pegar aqui como exemplo o SPD. Dentro da temporada, nenhum dos Rangers principais demonstrou ter o poder de super velocidade. Pelo contrário, quando Kruger utilizou a sua super velocidade contra os Rangers, eles ficaram impotentes. Ou seja, os roteiristas não trabalharam uma super velocidade e ainda deixaram bem claro que eles não têm esse poder e têm fraqueza para isso. Mas você não vê absolutamente nenhum fã culpando os roteiristas por isso. Força Animal só tem esse tipo de defesa ferrenha, porque é uma temporada querida e nostálgica. E como o cara não tem argumentos sólidos para comprovar o seu ponto, e a temporada no geral também não tem feitos que demonstrem esse tipo de poder, a pessoa se utiliza do artifício mais baixo que um fã poderia utilizar, que é o apelo à teoria.
E por isso, nós vamos para o nosso terceiro tópico. 3. A teoria não importa. É muito comum ouvir frases do tipo: ué, mas como Força Animal pode ser mais fraca que temporadas como Operação Ultraveloz ou Resgate, se os poderes de Força Animal são derivados de magia e eles têm Zords místicos, enquanto os Zords de Resgate são só máquinas criadas por simples humanos? Galera, não adianta nada você ter uma teoria interessante, se na prática você não faz grandes coisas. Ter os seus poderes baseados em magia não torna você poderoso. Esse é o mesmo tipo de argumento que os fanboys de Força Mística utilizam para defender a temporada. Dentro da franquia existem diversos personagens que têm seus poderes baseados em magia, e nem por isso eles são aclamados como alguns dos mais poderosos. Um exemplo perfeito que mostra isso é a própria primeira temporada de Power Rangers. Em Mighty Morphin, os Rangers têm seus poderes derivados das Moedas do Poder, que são artefatos criados a partir de magia. Mesmo assim, a equipe de Zell ainda é mais poderosa que a equipe de Mighty Morphin, e Zell não utiliza magia. Os morfadores, os Megazords, é tudo tecnologia. O Cristal Zell não é um objeto mágico. E ainda assim você não vê ninguém questionando a coerência de Zell ser mais poderosa que Mighty Morphin só porque Mighty Morphin utiliza magia. Então não adianta você querer utilizar o argumento da origem mágica, sendo que qualquer Ranger em Resgate tem feitos maiores do que o Ranger mais poderoso em Força Animal. Isso não é uma questão de gosto ou preferência, é uma questão de feitos. Por exemplo, eu não gosto muito de Ninja Steel, mas eu tenho completa noção de que Ninja Steel é uma temporada muito mais poderosa do que Força Animal, porque eles têm feitos bem maiores. Aí você até pode me perguntar, mas isso significa que toda a teoria é inválida? É claro que não, mas você tem que saber analisar essa teoria. Eu posso citar aqui as luzes de Orion em Galáxia Perdida. As luzes de Orion são descritas como uma das fontes de energia mais poderosas do universo. E se os monstros mais fracos de Galáxia Perdida já podiam explodir prédios com simples tiros, e os Rangers ficavam ainda mais poderosos do que eles com as luzes de Orion, é claro que eu vou acreditar nessa teoria. Isso porque ela tem uma base prática para comprovar. Mas Força Animal não, eles não têm nenhum feito para você falar que são uma das equipes mais poderosas. E por fim, vamos para o nosso quarto e último tópico. 4. O Mestre Ogro não é um dos vilões mais poderosos. Eu até pretendo fazer um vídeo somente explicando o nível de poder do Mestre Ogro, mas eu vou dar uma resumida aqui. Muita gente tem a impressão de que o Mestre Ogro é um dos vilões mais poderosos de toda a franquia, porque ele derrotou todos os Megazords de Força Animal. Até eu, quando comecei a assistir Power Rangers, também tinha essa impressão. Tanto que vocês podem ver em alguns vídeos mais antigos do canal que eu falo isso. Mas o que muitas pessoas não entendem ou simplesmente não querem entender é que o Mestre Ogro só teve o desempenho que teve porque ele enfrentou uma equipe mediana. É muito fácil parecer forte e poderoso quando as pessoas que você está batendo não são tão fortes. É claro que dentro da temporada ele é indiscutivelmente o ser mais poderoso, mas se você pegar qualquer vilão mediano das temporadas mais poderosas, eles teriam feito a mesma coisa que o Mestre Ogro ou até pior. Não faz sentido você querer colocar o Mestre Ogro como um dos vilões mais poderosos, sendo que os feitos dele nem foram contra uma das equipes mais poderosas. Se você me perguntar quais foram os vilões que tiveram melhor desempenho, sem nem pensar eu vou citar o Mestre Ogro, porque o cara perdeu por puro roteiro. Agora um dos mais poderosos, ele com certeza não é. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se não for inscrito e até uma próxima. Tchau!